Olá pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Uma ótima semana para vocês, sejam bem-vindos, dando sequência ao projeto Estude com o Autor pela editora Juspódio. Está aqui muita gente presente, legal, sejam bem-vindos. Nós estamos estudando o Direito Penal, parte geral, seguindo capítulo por capítulo do meu livro Manual Penal Geral da editora Juspódio, edição 2020. Rogério, não tem edição 2020, não tem problema, vai acompanhando pelas edições anteriores, fique atento somente ao número da página que eu faço referência, e se eu falar algum detalhe que a sua edição não tem, eu aviso que é um detalhe novo, aí você só acrescenta, sem problema algum, tá joia? Eu expliquei para vocês que eu estudo, escrevo o direito penal geral por meio de 3 partes. A primeira parte, teoria geral da norma, a segunda parte, teoria geral do crime, e a terceira parte, teoria geral da pena. Nós já terminamos a teoria geral da norma. Estamos na teoria geral do crime. E logo, logo eu entro na teoria geral da pena. No que diz respeito à teoria geral do crime, nós já estudamos os substratos, fato típico, ilicitude e culpabilidade. Agora nós vamos estudar a punibilidade. Já não estou mais nos substratos do crime. Já estudei os 3 substratos do crime, fato típico, ilicitude e culpabilidade. Agora nós vamos para a punibilidade. Depois que eu terminar a punibilidade, aí eu estudo com vocês iter criminis, e depois do iter criminis nós vamos para concurso de pessoas. Tá? Então eu já quero aqui fazer um alerta. A forma como eu esquematizei o meu penal geral é um pouco diferente dos outros manuais. Um pouco diferente. Eu gosto de explicar os substratos do crime, fato típico, ilicitude e culpabilidade. Depois eu já explico a punibilidade, consequência jurídica do crime. E só depois que eu terminei esses 4 grupos, fato típico, ilicitude, culpabilidade e punibilidade, é que eu passo a analisar iter criminis e concurso de pessoas. É um pouquinho diferente dos outros manuais. Este projeto Estude com o Autor, ele vai fazer com que eu analise todos os capítulos do meu livro Penal Geral, edição 2020, e quando eu terminar o Penal Geral, eu vou para o Penal Especial. Rogério, os outros encontros ficaram gravados? Sim, estão lá no meu canal do YouTube. Um ou outro, acho que 2, o Instagram pregou uma peça e não gravou, infelizmente. Mas tem mais de 20 encontros lá para você assistir no meu canal do YouTube. Se inscreva no meu canal do YouTube, ative o sininho, porque toda vez que eu colocar um vídeo novo, você é notificado, tá bom? Eu vou alertar que logo após esta live, como sempre acontece, do meio-dia até as 2 da tarde, este livro fica com um preço mega especial no site da editora. Vocês vão ficar atentos nas minhas redes sociais. Acabou essa live, eu já coloco na rede social o post com o código para você ter um desconto, caso tenha interesse em adquirir este livro, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos lá. Tem gente dizendo que está travando, mas se está travando, para mim está ok aqui. Para vocês está ok? Não? Tá ok? Tá ok? Deu uma travada legal agora. Deixa eu ver aqui. Tá ok para vocês? Sim, sim. Aqui congelou a imagem. Deixa eu ver. Tá sim? Tá ok? Posso dar sequência? Aqui não está travando, então tá bom. Então o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou desativar os comentários. Pronto, desativei os comentários. E vamos iniciar a nossa live. O assunto, como eu já anunciei, punibilidade. No meu livro, punibilidade é um assunto extremamente extenso, porque eu trato da punibilidade e das causas de extinção da punibilidade. Rogério, mas você vai falar hoje de punibilidade e causa de extinção? Não, hoje eu vou dar uma visão geral e eu vou deixar para o próximo encontro prescrição. Eu vou ter um encontro específico para trabalhar com vocês prescrição, tá ok? Então hoje eu vou trabalhar punibilidade, mas não vou trabalhar prescrição. Prescrição vai ficar para o próximo encontro. Rogério, punibilidade. Eu começo na página
383 da edição 2020. 383. Vejam, eu começo na página 383 alertando que a punibilidade não é um quarto substrato do crime. O crime existe com fato típico, ilicitude e culpabilidade. A punibilidade não é o quarto substrato do crime. É a consequência jurídica de um crime, de um fato típico, ilícito e culpável. Eu faço esse alerta bem no comecinho. Mas daí eu já entro com uma pergunta aqui para vocês. Eu já entro com uma pergunta. Eu já faço uma pergunta. Qual é a pergunta? É possível crime sem punibilidade? Quem está assistindo a prova oral do MP de Minas está percebendo que essas perguntas, não raras vezes, coincidem com perguntas que estão sendo feitas pelos examinadores. Vamos imaginar que você está na fase oral de um concurso e o examinador fala: é possível crime sem punibilidade? Bom, para responder essa pergunta, eu me valho da lição de Zaffaroni. Eugênio Raul Zaffaroni, ele diz que o vocábulo punibilidade tem dois sentidos que devem ser claramente delineados. Punibilidade pode significar merecimento de pena, ser digno de pena no sentido da palavra alemã correspectiva, e todo delito, pelo simples fato de ser delito, é digno de pena. Sob este aspecto, todo crime tem punibilidade. Mas sob outro aspecto, punibilidade pode significar a possibilidade de aplicar a pena. Uma coisa é ser digno de pena, outra coisa é a possibilidade de aplicar pena. Nem sempre será possível aplicar pena para um crime. Pode coexistir uma causa extintiva da punibilidade. Então, sob esta ótica da possibilidade de aplicar pena, é possível crime sem punibilidade. Então vejam, questão boa que pode cair na sua prova. Zaffaroni, ele acaba delineando dois sentidos da punibilidade. Punibilidade como merecer pena e punibilidade como possibilidade de aplicar pena. Sob a ótica do merecimento de pena, ser digno de uma pena, todo crime é digno de pena. Agora, sob a ótica de possibilidade de aplicar pena, opa, e nem todo crime será punido, pode ser alcançado por causa extintiva da punibilidade. Por exemplo, prescrição. Guardaram? Me digam depois naquele post que eu sempre faço com o código de promoção deste livro. Me digam se vocês entenderam isso. Acho tão legal, é o diferencial da sua prova. Se o examinador faz essa pergunta e você diferencia a punibilidade como sendo o crime digno de pena e punibilidade como sendo possibilidade de aplicar pena ao crime, poxa, você arrebentou, tá? Eu faço essa observação no comecinho. E logo depois eu já entro nas causas de extinção da punibilidade. E quando eu entro nas causas de extinção da punibilidade, eu acabo confirmando algo que eu falei lá atrás no livro. Lá atrás no livro, e eu já debati isso com vocês num dos nossos encontros, eu explico se o direito de punir do Estado é um direito absoluto ou um direito relativo. E eu afirmo que o direito de punir não é absoluto. O direito de punir encontra limites quanto ao modo, quanto ao tempo, encontra limites quanto ao espaço. As causas extintivas da punibilidade evidenciam que o direito de punir do Estado não é absoluto. A prescrição, que eu já falei várias vezes e vai ser explorada no próximo encontro, é um limite temporal ao direito de o Estado punir ou executar punição já imposta. Tá? Então, é a maior demonstração que o direito de punir do Estado não é absoluto, senão jamais haveria a causa extintiva da punibilidade, pelo menos não de maneira pródiga como nós temos. O artigo 107 do Código Penal traz um rol de causas extintivas da punibilidade. E eu exploro com vocês, logo no segundo parágrafo,
se essas causas extintivas estão dentro de um rol taxativo ou exemplificativo. E eu concluo que o rol do artigo 107 é um rol meramente exemplificativo. Aliás, o pacote anticrime trouxe uma nova causa extintiva da punibilidade e que está prevista no Código de Processo Penal. Qual é a causa extintiva da punibilidade que está lá no Código de Processo Penal? É a mais nova causa extintiva da punibilidade que nós temos. O acordo de não persecução penal, artigo 28, letra A. É uma causa extintiva da punibilidade lá no Código de Processo Penal. Pessoal, não tem como errar isso em concurso. O rol do artigo 107 é um rol meramente exemplificativo, não é taxativo. E digo mais, no terceiro parágrafo eu alerto que existem causas supralegais de extinção da punibilidade. Como assim? Acompanhem comigo. O artigo 107 traz causas extintivas da punibilidade no rol exemplificativo. Nós temos causas extintivas da punibilidade fora do artigo 107. Eu dei um exemplo recente, artigo 28, letra A do Código de Processo Penal, o acordo de não persecução penal. Mas eu tenho causas extintivas da punibilidade que sequer estão previstas em lei. São supralegais. São supralegais. Pô, Rogério, me dá um exemplo. Súmula 554 do STF. A súmula 554 do STF diz o seguinte: a reparação do dano no estelionato mediante cheque sem fundos, a reparação do dano antes da ação, extingue punibilidade. É uma causa supralegal de extinção da punibilidade. E aí eu faço um quadro na página seguinte, na página 385, eu faço um quadro que eu acho muito legal. Eu faço um quadro relembrando para o aluno causa supralegal de extinção da tipicidade, causa supralegal de exclusão da ilicitude, causa supralegal de exclusão da culpabilidade e causa supralegal de extinção da punibilidade. Todas têm causa supralegal de extinção e exclusão. Tá aqui, ó. O princípio da insignificância é uma causa supralegal de exclusão do fato típico. O consentimento do ofendido é uma causa supralegal de exclusão da ilicitude. Eu tenho hipóteses supralegais de inegibilidade de conduta diversa, excluindo culpabilidade, e eu tenho uma causa supralegal de exclusão da distinção da punibilidade, que é a súmula 554 do STF. Olha que legal. Esse quadro, ele traz todas essas hipóteses supralegais de exclusão ou extinção, de exclusão de substratos do crime ou extinção da sua consequência jurídica. Pessoal, eu quero rapidamente, lembrando que eu vou explorar com vocês prescrição no próximo encontro, eu quero rapidamente responder uma pergunta que cai em concurso. Examinador adora perguntar o seguinte, ó. Qual é a diferença de causa extintiva da punibilidade com causa de exclusão da punibilidade e condições objetivas de punibilidade? Você está prestando concurso. O seu examinador fala, doutor, eu quero que o senhor diferencie extinção de punibilidade de exclusão de punibilidade com condição objetiva de punibilidade. Nossa, Rogério, eu nunca ouvi falar disso aí. Eu explico exatamente isso aqui, ó. Eu falo que nós não podemos confundir extinção de punibilidade com exclusão de punibilidade, condição de punibilidade, e aí eu diferencio. Você que está com a edição 2020, página 385. Eu vou até ler com vocês, preste atenção. Nas causas extintivas de punibilidade, o direito de punir nasce, mas desaparece em razão de fato ou evento superveniente. Por exemplo, em crime perseguido mediante ação penal de iniciativa privada, a vítima não propõe a queixa-crime no prazo legal. Decadência. A decadência é uma causa extintiva da punibilidade. Eu estou diante de um fato
ou evento superveniente que impede o Estado punir. Isso é causa extintiva da punibilidade. Vou repetir, nas causas extintivas o direito de punir nasce, mas desaparece em razão de fato ou evento superveniente. Decadência e prescrição. Por exemplo, tem outras. Vamos agora para a causa de exclusão do direito de punir. Na causa de exclusão, o direito de punir sequer nasce. Na causa extintiva, o direito de punir nasce, mas é extinto em razão de fato ou evento superveniente. Na causa de exclusão, o direito de punir sequer nasce, sequer se concretiza. Então vejam, levando em conta, em regra, determinadas condições pessoais do agente. O artigo 181 do Código Penal traz causas de exclusão da punibilidade. O crime contra o patrimônio praticado entre ascendentes ou descendentes. Vejam, o pai que furta o filho, O artigo 181, inciso 2, diz que está isento de pena. O pai que furta o filho está isento de pena. O direito de punir do Estado jamais existiu neste caso. É causa que exclui o direito de punir, jamais existiu. E olha o que eu digo, na causa de exclusão, o direito de punir sequer nasce, levando em conta, em regra, determinadas condições pessoais do agente. Crimes contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça entre ascendente e descendente. O direito de punir sequer nasce. E nós não podemos confundir com condição objetiva de punibilidade. A condição objetiva de punibilidade suspende o direito de punir até o advento de um fato ou evento futuro e incerto. Se você for lá no artigo 7º, extraterritorialidade, vai perceber que no parágrafo 2º eu tenho extraterritorialidade condicionada. E o parágrafo 2º tem várias condições para que a nossa lei possa alcançar um fato no estrangeiro. E algumas dessas condições atuam como condição objetiva de punibilidade. São condições que representam eventos futuros e incertos imprescindíveis para que a nossa lei possa aplicar-se ao fato cometido no estrangeiro. Então nunca confundam causa de extinção da punibilidade. O direito de punir nasce e morre em razão de fato ou evento superveniente, prescrição e decadência, por exemplo, com causa de exclusão do direito de punir, em razão de condições pessoais do agente, por exemplo, o direito de punir sequer nasce, com condição objetiva de punibilidade. O direito de punir fica suspenso, aguardando o implemento de uma condição futura incerta. Depois, naquele post que eu sempre coloco, me digam se vocês entenderam os três. Eu explico, inclusive, com exemplos isso na página 385 e vai até a página 386. Depois que eu explico extinção de punibilidade, exclusão de punibilidade e condição objetiva de punibilidade, aí eu parto para analisar as causas extintivas previstas no artigo 107. Lembrando que essas causas estão no rol exemplificativo. E a primeira é a morte do agente. Eu começo explicando a morte do agente na página 386. Pessoal, uma pergunta que já caiu em concurso, e eu exploro isso logo no primeiro parágrafo, é o seguinte: o examinador perguntou para o candidato: por que a morte do agente extingue punibilidade? Qual é o fundamento para que a morte do agente extinga a punibilidade, extinga o direito de punir? Aí o candidato até olha, né, com uma cara surpresa, imagina, isso é óbvio. Óbvio por quê? Por que o Brasil anuncia que a morte do agente extingue punibilidade? Tem que ter um fundamento. Qual é o fundamento? Pessoal, nós, no direito penal, seguimos o princípio da pessoalidade da pena ou da intransmissibilidade da pena.
tem gênese constitucional. O artigo 5º, inciso romano 45 da nossa Bíblia Política diz: nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Olha o fundamento constitucional para a morte do agente extinguir a punibilidade. A nossa Bíblia Política, artigo 5º, inciso romano 45, diz: nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Se eu não posso passar a pena da pessoa do condenado, caso o agente morra, o Estado não vai poder concretizar o direito de punir. Extingue-se a punibilidade. Entendeu? Olha que interessante. Tem um fundamento constitucional. Artigo 5º, inciso romano 45. Princípio da pessoalidade ou intransmissibilidade da pena. Tá bom? Pessoal, eu trago aqui no meu livro uma discussão que vocês já conhecem, uma discussão interessante que outro dia até foi explorada pelo Douglas Fischer, aqui no Instagram mesmo. Ele tem uns posts muito interessantes, muito didáticos, elucidativos. Rogério, e se o juiz extinguiu a punibilidade pela morte do agente, mas descobre-se que o agente na verdade não morreu, usou uma certidão de óbito falsa? Então, eu, Rogério Sanches, estou como promotor de justiça processando um latrocida. No processo, durante o processo, o advogado junta uma certidão de óbito. Eu peço para o juiz: precisamos da certidão de óbito original. O juiz vai e determina a juntada da certidão de óbito original. Junta a certidão de óbito original, fala: ixi, o latrocida morreu. A minha manifestação, com fundamento no artigo 5º, inciso romano 45 da Constituição, sabendo que a pena não passa da pessoa do condenado, a alternativa não resta ao Estado a acusação requerer a extinção da punibilidade. Artigo 107, inciso 1 do Código Penal. O juiz analisa e fala: pronto, verdade, morreu, a morte tudo apaga. Então, eu, juiz, vou extinguir a punibilidade. Declaro extinta a punibilidade do latrocida acusado nesse processo. Meses depois, eu encontro o latrocida na rua, ele está vivo. Ele está vivo. Hora que eu percebo que ele está vivo, acabo examinando novamente aquela certidão de óbito, peço uma perícia na certidão de óbito, e o perito diz: essa certidão de óbito é falsa. O juiz extinguiu a punibilidade em cima de certidão de óbito falsa. Não só em cima de certidão de óbito falsa, mas em cima de fato inexistente. E agora? Tem uma corrente que diz: o promotor ainda está no prazo para recorrer? Não, já acabou o prazo para recorrer. Opa, se não tem mais recurso, transitou em julgado. E não cabe revisão criminal, porque seria uma revisão criminal pró-sociedade. O máximo que o promotor pode fazer é processar esse latrocida por falsidade documental. Essa é uma corrente. Mas não é a corrente que prevalece, inclusive no Supremo. Eu trago na nota de rodapé 250, deixa eu ver aqui, ó. Não é nem nota de rodapé, eu trago aqui uma adesão do Supremo. Na página 387, o Supremo discorda desse raciocínio. O Supremo raciocina da seguinte maneira: o fato é inexistente, certificado por uma certidão de óbito falsa. Então, se o fato é inexistente, a sentença que se fundamentou em fato inexistente é também inexistente. E sentença inexistente, os seus efeitos não sofrem a qualidade da coisa julgada material. Então o Ministério Público pode retomar o processo de latrocínio, mais falsidade documental. Fato inexistente não permite com que os efeitos da sentença sofram a qualidade da coisa julgada material. E aqui eu estou falando que os efeitos podem ou não sofrer qualidade de coisa julgada material. Isso é Cândido Rangel Dinamarco, processo civil. Então ele diz, ó, fato inexistente, sentença inexistente e sentença inexistente, seus efeitos não sofrem
qualidade de coisa julgada material. O promotor pode continuar o processo por latrocínio e mais. Além de ser processado por latrocínio, ele ganhou mais um crime, falsidade documental. Entenderam essa questão? Essa questão é boa. Eu trabalho isso até a página 387. E eu termino a morte do agente fazendo uma pergunta que já caiu em concurso. E eu vou aqui pedir para vocês tentarem responder. Uma pergunta que já caiu em concurso. A pergunta é a seguinte. Eu estou estudando a morte do agente como causa extintiva da punibilidade. Por quê? Porque a pena não passa da pessoa do condenado. Se o agente morre, o Estado não tem como concretizar o seu direito de punir. Perfeito. Aí o seu examinador vai perguntar o seguinte. E a morte da vítima pode ser causa extintiva da punibilidade? A morte da vítima? Como assim, Rogério? A morte da vítima, ela pode significar causa extintiva da punibilidade também, a morte da vítima? O que vocês acham? A morte do agente extingue punibilidade. E a morte da vítima pode implicar extinção da punibilidade? Você fica pensando. Quebra a cabeça aí. Imagina que você está num concurso e o seu examinador pergunta, doutor, eu quero um caso em que a morte da vítima extingue punibilidade. Eu quero um caso em que a morte da vítima extingue punibilidade. Quando você estuda a ação penal, você estuda que a ação penal pode ser pública ou de iniciativa privada. A ação penal de iniciativa privada, ela pode ser propriamente dita, privada propriamente dita, ela pode ser personalíssima ou privada subsidiária da pública. Na ação penal privada personalíssima, a vítima morrendo, os sucessores não podem assumir a titularidade da ação penal. Então, crimes que são perseguidos mediante ação penal privada personalíssima, quando a vítima morre, não existe sucessor para assumir a titularidade da ação. Logo, quando a vítima morre, não tem como se perseguir a pena, extingue-se a punibilidade. Rogério, me dá um exemplo. Perseguido mediante ação penal privada personalíssima, quando a vítima morre, o Estado não tem como perseguir a pena porque não há sucessão na titularidade da ação penal? Artigo 236 do Código Penal. O artigo 236 do Código Penal pune contrair casamento induzindo em erro essencial o outro contraente. Então, se eu caso com alguém induzindo a erro, ocultando-lhe o impedimento, é crime. Artigo 236. Agora, eu morro, não existe sucessão na titularidade da ação penal. Não, na verdade não sou eu que morro, é a vítima que morre, né? Eu sou o agente. Então deixa eu refazer o exemplo. Eu sou o agente. Ó, eu pratiquei um crime casando com alguém, contraí casamento, induzindo o outro contraente a erro essencial. Eu pratiquei o crime, induzi alguém a erro essencial. Eu pratiquei o crime. A vítima do 236, quem casou comigo, morre. Só ela pode ingressar com a queixa-crime contra mim. Quando ela morre, não existe sucessão na titularidade da ação penal. Ninguém vai conseguir me processar. Só ela tinha condições de me processar criminalmente. A partir do momento que ela morreu, ninguém mais vai conseguir me processar. Então eu nunca serei punido, está extinta a minha punibilidade. Compreenderam isso? Joia? Questão boa e que pode cair na sua prova. Pessoal, tem outras causas extintivas da punibilidade, eu analiso todas. É claro que a mais importante é a prescrição. E eu vou trabalhar com vocês prescrição na nossa próxima live, no nosso próximo encontro. Eu vou ativar os comentários aqui. Quero saber se vocês compreenderam. Vamos ver aqui, ó. Me digam se vocês compreenderam. Deixa eu ver o retorno de vocês, se vocês compreenderam direitinho. Joia, tô vendo aqui, ó, galera compreendendo.
Azevedo, sim. Podem criticar, viu, gente? Também pode criticar. Pedro, galera, se alguém tiver alguma crítica, por favor, faça aqui, Rogério. Eu tenho uma crítica sim, eu acho que você tem que fazer isso, isso, isso. Pô, se essa crítica é construtiva, eu tenho mais é que agradecer. Tá aqui, show, tô entendendo. Laírton, tudo certo, show. Tudo em ordem, vamos lá. Compreendi sim, tô vendo que a galera entendeu. Essa da vítima é uma boa. Ó, 236, mosca branca. É porque é o único exemplo que nós temos, né, Marcelo? Perfeito. É o único exemplo que nós temos em que a vítima morre e o Estado não pode punir. Obrigado, Carlos Eduardo. Com certeza já foi meu aluno, para estar falando do seu público. Com certeza já foi meu aluno. Joia, tô vendo aqui, todo mundo, tudo indica. O Antoniette, peraí, Antoniette Freitas. Critico porque eu quero que a aula seja maior. Quer que seja mais demorada, né? Mais demorada. Vamos lá, vamos lá. Quero ganhar um livro seu. Daiane falou, quero ganhar um livro seu. Legal. Vamos fazer uns sorteios aí em breve. Vamos fazer sorteios. Ó, minha mãe aqui, ó. Minha mãe tá presente. Eu não posso falar quem é minha mãe. Eu dou o Spencer Sidon foi para tomar cuidado com isso. Deixa eu ver quem mais aqui. Tudo em ordem. Salve a live. Eu sempre salvo. Salvo se o Instagram deixar. Às vezes o Instagram não deixa. Às vezes o Instagram me prega umas peças aí. Deixa eu ver, ó. Tenho crítica. Dani, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela que o Dani sabe. Vamos ver. Se ele aceitar, se ele tiver, meu colega de Ministério Público, promotor de Goiás. Consegui compartilhar a tela? Não. Saiu? Ixi, peraí, deixa eu ver se eu consigo chamar o Dani outra vez. Vamos ver se eu consigo chamar o Dani outra vez. Vamos lá, tem que ser macho aqui. Falar, não, não tô nem aí. Acabei de acordar, vamos embora, é a vida. Será que eu... Recusou? Meu colega de MP me dando toco. Ô, Dani, justifique aí por que você está me recusando, Dani. Cadê aqui, ó? Perguntar pro Dani por que ele está me recusando aqui, ó. Cadê? O pessoal está dizendo que está no banheiro. Cadê, Dani? Cadê você? Chama aí. Ah, bom. Então vamos lá, vou chamar outra vez. Deixa eu ver se eu consigo. Deve ser problema na internet. Ai. Como que você está, meu velho? Grande Rogério, como é que tá, meu amigo? Tudo em ordem, pessoal. Olha só, ó, como a nossa live tem algumas surpresas muito boas. Vocês estão vendo agora uma live compartilhada, na minha opinião, um dos maiores promotores de justiça do júri que o Ministério Público Brasileiro tem. Grande, Dani, como é que você está? Pois é, tô aqui na condição do seu eterno aluno, meu amigo, acompanhando aí os seus ensinamentos. Travando, peraí que tá travando, vamos ver. Tá travando, acho que melhorou. Acho que agora melhorou. vai, liguei no 5G aqui. 5G. É futebol essa camiseta aí, não? A gente fala que é futebol, trava. A gente fala, é de futebol essa camiseta tua aí? É camiseta de futebol. Ixi, tá travando muito. Dani, tá travando muito. Acho que agora... Acabei de ligar no 5G, agora nós estamos juntos. Juntos, ótimo. É futebol essa camiseta aí, não? Essa camiseta aqui é de futevôlei, Rogério. É um esporte novo. É um vôlei jogado com os pés. Eu não manjo nem com a mão, quanto mais com os pés. Dani, sabe o que eu ia te pedir? Você tem fácil aí o teu livro? Poxa, tem aqui... Mostra pra gente. Mostra pra gente. Só não tira o 5G aí, que ficou bom agora, hein? Então tá Você bom. Tá em Brasília ou tá em Brasília ou Goiás? Ué, Brasília está em lockdown ainda, acredita? Brasília ainda não abriu para o atendimento ao público e está trabalhando em homework. Então, aqui, legal, ó, Rogério... Você está no Conselho Nacional nosso, né? Olha, pessoal. Isso, lá na Unidade Nacional de Capacitação. Você está junto com uma grande amiga nossa, Fernanda Marinella. Fernanda Marinella, nossa administrativista, né? Nossa referência no direito administrativo. Ô, Dani, mostra teu livro aí, pessoal. Esse aqui livro é o Júri Persuasão na Tribuna, e essa é a versão que foi distribuída no mercado português, né? Que legal! Legal, né?
Então, por simetria de língua, né, o conteúdo é idêntico, é o mesmo. Né? É um livro que praticamente fala muito sobre persuasão. Legal, pessoal, só para vocês saberem, eu sou promotor do júri e quem é promotor do júri, eu só faço júri, só júri. Então, eu atuo com 2, 3 plenários por semana, júri, júri, júri. Você tem que criar uma riqueza de argumentos, principalmente quando você tem muitos júris com os mesmos jurados ou potenciais jurados. E um livro como o do Dani, ele é muito legal porque ele traz o quê? Essa riqueza de argumentos, de fundamentação, sedução do discurso, tal. É muito, muito legal. E é um livro que você não vai encontrar nesse livro aquela coisa do direito penal, não, é sedução do rito, da forma. É um desapego ao rito, à forma, aquilo do que nós já estamos cansados, né? Eu acho que o que importa hoje para um tribuno experimentado, para um advogado que milita, para um promotor, atualmente eu sou licenciando em filosofia e faço faculdade de psicologia. O que me ocupa nesses últimos 5 anos são critérios antropomórficos e fatores psicológicos que levam uma pessoa a uma escolha. Em que momento que o jurado faz uma escolha pela absolução, pela condenação, né? Quais são os tipos de critérios, quais são os tipos de valores, em nome de qual justiça, Rogério, que age o jurado? Nem sempre é na justiça do promotor, nem na justiça das leis, porque, não sei se você compreende, mas o júri é tão bonito, Rogério, que 7 jurados podem discordar de um promotor por 7 razões diferentes. Ou seja, sim, né? E ao mesmo tempo... E a gente, mesmo assim, acha que o 7 é errado, né? E vou te contar uma coisa, Rogério, dificilmente eu vejo o tribunal do júri errando, sabe? Quando se fala em erro judicial, é difícil se falar em tribunal do júri, porque o júri julga congruente com os valores de uma municipalidade. O triste é quando nós desconhecemos esses valores. Então tem símbolos, crenças, arquétipos, esses sim são comuns e pulsantes, né? Então acho que de um profissional como você, no tribunal do júri, se exige uma riqueza maior, uma multidisciplinariedade, compreensões de ciências outras, né? Então, aquele que domina profundamente as ciências jurídicas, mas foi insensível a valores sociais, ele passará por grandes frustrações no tribunal do júri. Muita gente pedindo para ver o livro outra vez. Dani, esse está no Brasil. Mostra o do Brasil, o título, editora... Juruá. Juruá. E a pessoa que quiser adquirir, como é que faz, Dani? Poxa, tá com preço legal na Amazon, né? Também vende na Juruá. E acho que o melhor preço hoje é na Amazon. Tá com preço legal, acho que dá para entrar lá e adquirir. Joia. Cara, eu vou te fazer um convite aqui. Na verdade, não é um convite, é uma intimação, porque eles já pediram. Vamos combinar uma live nós dois para discutirmos o discurso no tribunal do júri? O mais delicado, Rogério, é que eu já tinha aceitado hoje você fazer o convite. Então você tem que ter muita prudência com tudo que você me convida, né? Porque deu uma cortada no começo, mas eu sou seu aluno, admirador dos seus critérios dogmáticos, da forma que você interage com seus seguidores, da forma com que você vaticina seu ministério. E eu vou te contar uma coisa, nessa vida nossa acadêmica, são princípios que nos afastam e aproxima das pessoas, né? Razão pela qual eu compreendo que nós seguiremos juntos. Então tá aceito o convite e a intimação. Cara, eu vou entrar em contato com você por WhatsApp, vou pedir os detalhes para a gente anunciar em breve esse bate-papo. Vai ser muito legal. E vamos ver se nessa live a gente consegue fazer sorteio de um livro aí para a galera. Vamos sortear 2, já que você pediu 1, ganhou 2. Joia. E aí eu remeto direto aqui de casa, aí ele vai numa caixinha bacana, vai autografado. Vai autografado. Vai com adesivinho, porque o que eu ando fazendo também, Rogério, é poder... eu vejo também que você o faz correntemente, nós não escrevemos livros com interesse financista, né? Por detrás da nossa vida como escritor, vem uma paixão, vem uma pulsão. Nós não nos divorciamos dos nossos dogmas, da nossa vontade de contribuir com a sociedade, de defender princípios como da legalidade, no meu caso, a defesa da vida. Então, isso aqui foi feito para poder compartilhar um ministério, né? Então, fico feliz aí em poder doar 2 obras aí na nossa próxima live aí. Tá? É muito bacana poder fazer isso. Fechado. A gente entra em contato. Dani, eu vou marcar isso em breve. E, pessoal, muitíssimo obrigado pela atenção de todos. Acreditem, esta live teve a participação de um grande tribuno. Dani, vamos conversando. Abraço grande. Obrigado. E me pegou aqui de camisa cavada, hein, Rogério? Mas
um chamado por você, como você disse, uma convocação. Eu tive que deu nem tempo de trocar de camisa. Vamos Abraço, junto. amigo. Abraço. Fica com Deus.